Eu resolvi gravar esse vídeo aqui e com certeza eu vou ter que fazê-lo novamente de uma forma mais elaborada, mas para não perder a linha de raciocínio, eu resolvi gravar logo aqui em poucas palavras e depois fazer um vídeo mais elaborado com textos bíblicos e com ilustrações que levem uma compreensão mais ampla para as pessoas em relação a este assunto que eu quero falar. A gente vê as pessoas falando sempre que o tempo do sacrifício acabou, nós estamos no tempo da graça e o sacrifício não é mais necessário. Mas as pessoas confundem muito a lei do sacrifício para perdão dos pecados com outros tipos de sacrifícios e regulamentos que tem na Torá. Porque existia sacrifícios feitos com animais que era chamado de sacrifício pacífico, ou sacrifício de paz, de gratidão, um sacrifício voluntário, uma oferta voluntária, porque oferta é sacrifício. Quando a Bíblia fala em oferta, a Torá, ela está falando de um sacrifício, ou de uma entrega de algo, ou de animal, ou de cereal, ou de frutos da terra. Então, hoje o contexto dentro do cristianismo, e dessa secularização que vivemos, oferta significa uma quantidade de dinheiro menor do que 10%, ou até maior, mas que não caracterize ser o tal dízimo em dinheiro também, que é outro assunto. Então, atendo para a questão do sacrifício, aí eu fico pensando, se você, eu, outra pessoa tem uma pequena propriedade, resolve criar galinhas, criar ovelha, carneiro, bode, boi, e você tem ali então uma fonte de alimentação e uma fonte de renda. Um dia, quando aqueles animais estiverem prontos para o abate, você vai precisar sacrificá-los, e você pode fazer isso dentro da sua propriedade mesmo. E para tanto existe maneiras mais corretas, para que a carne não fique sufocada com sangue. E é justo que quando você vai fazer um sacrifício de um animal, você agradeça ao Criador porque te deu condição de ter aquele animal para sustentar você, sua família, sustentar as pessoas, ou você ser um meio de você obter também um lucro que vai te gerar uma renda para comprar outras coisas, como cereais, pagar uma conta, um transporte, vestuário, algo, enfim. O fato é que nós teríamos que fazer o sacrifício. Então vem a pergunta, se eu tiver uma propriedade e fizer um local para sacrificar animais e agradecer ao Criador por aquele sacrifício, eu vou estar transgredindo a lei porque nós estamos na suposta época da graça e não se pode mais fazer sacrifício? Aquele sacrifício de animal que está sendo feito não é para perdoar meus pecados, é para me alimentar, mas mesmo assim, como está escrito que temos que agradecer ao Criador, como o próprio Messias Yahushua, ele partia o pão e dava graças ao Criador, ele agradecia ao Criador, e como era de costume todas as pessoas agradecer as refeições, como muitos ainda fazem, sentado à mesa com a família ou sozinho, colocam ali as suas panelas, os seus pratos à mesa, aquele alimento, e agradecem, antes de que todos comam, eles fazem uma oração em agradecimento. Então, alguém pode dizer, que absurdo, agora essa pessoa está sacrificando animais e agradecendo ao Criador, está matando o animal, derramando sangue, e agradecendo, fazendo oração, matando o animal, que absurdo. E aí vem a pergunta que não quer calar. A maioria de nós come carne ainda, Alguns comem até carne impura. Mas quando você vai comer uma carne pura, você vai no açougue, no supermercado, você encontra lá embalado, ou empendurado naqueles ganchos a carne,
algumas com osso, outras sem ossos, né? Umas são cortes de primeira, outros cortes de segunda, moídos. Aí a pergunta é, aquela carne que você vai comprar no mercado, ela foi de um animal que foi sacrificado, sim ou não? Ela foi sacrificada. Aí quando essa pessoa sacrificou esse animal numa indústria tal, você sabe qual é o comportamento dessa pessoa? Se ela é uma satanista ou tem outro tipo de crença, e se ele não matou o animal de forma agressiva, violenta, com machadadas, com marretadas. Você sabe dizer se o sangue ficou sufocado na carne quando ele matou? Como foi que foi feito esse abate? Né? Se essa pessoa realmente teme ao Criador, será que essa pessoa que fez aquele sacrifício daquela carne, daquele boi que você compra no açougue, será que ele agradeceu ao Criador ou pediu licença ao Criador para poder tirar a vida daquele animal, sacrificar aquele animal para que fosse o sustento da sua casa e da sua família? Será que ele derramou o sangue realmente? Porque alguns até pegam sangue de animais e bebem, né? E colocam nos seus alimentos, como uma galinha chamada molho pardo, né? Pega o sangue ali e coloca como um tempero junto com o caldo da carne. Isso sim, com certeza, é uma transgressão diante da Torá, diante do Criador. O Criador não permitiu nunca ninguém comer carne com sangue, nem beber sangue de nenhum tipo de animal, nem de ser humano. Então fica aqui a reflexão para cada um de nós nesse dia, de que você que teme ao Criador, e se você tem a possibilidade sim de ter animais para o seu, né, como um rebanho próprio, e você precisar sacrificar esses animais, você pode sim construir um altar, um local aonde você vai fazer esse abate do animal e agradecer ao Criador, olhar para os céus e engrandecer ao Criador por aquilo ali. Tirar uma parte desse animal e ajudar o necessitado, ajudar o pobre, é também tirar parte do seu dízimo e abençoar sim com uma 10ª parte daquilo que você ali conseguiu sacrificar para se alimentar. Ajudar uma viúva, um pobre, um necessitado, um órfão, ajudar alguém, né? Olhar para o seu próximo. Então que possamos refletir e não permitir que as religiosidades queiram nos moldar, né, dentro do conceito que eles criaram, fugindo totalmente daquilo que há na Torá. Como está escrito, que o próprio Paulo falou, que não permita que homens vos escravizem, né, fazendo com que você se torne escravo deles com conceitos que eles levantaram sobre vocês. Não permita que homens vos torne escravo. Foste comprado por bom preço. Então não permita ser escravizado por homens, escravizado por ideias. Não permita que essas coisas sejam colocadas de forma negativa, porque nunca foi erro, nunca foi pecado agradecer ao Eterno por um sacrifício feito. Agora, sacrificar um animal a fim de alcançar perdão dos seus pecados, aí já é uma outra história. Então temos que separar, né, as coisas para não confundir, colocar tudo dentro de um pacote e dizer que isso é uma aberração, isso é uma loucura, isso é um absurdo. Porque se for desse jeito, nós não podemos também comprar carnes que são feitas, né, vendidas nos açougues e nos mercados, porque não sabemos a procedência, e não é assim que o próprio apóstolo Paulo ensinou quando escreveu orientando aos irmãos da comunidade que vivia na cidade de Corinto, aqueles que se converteram à verdade e que estavam ali sendo instruídos por Paulo, né, acerca das comidas sacrificadas, porque Paulo disse que as carnes que estavam sendo ali vendidas, provavelmente eram carnes que eram sacrificadas nos templos aos ídolos e depois levado parte delas para ser vendida nos açougues. Então, se você sabe que alguém sacrificou a um ídolo, a um demônio, né, a um deus lá inventado pelo paganismo, né, dentro daquele panteão romano, grego, aí você pode muito bem se restringir a usar, né, de comprar essa carne e consumir, porque você sabe que foi feita com sacrifício. Mas se você vai no açougue e vai comprar e não sabe quem sacrificou, ela estando limpa, sem contaminação, não há problema algum, é o que o Paulo falou. Mas é preciso ter esse cuidado de que essa carne não foi também, né, feita com um abate perverso, violento e de forma errada, sufocando o sangue junto com a carne. Então fica aqui a dica e vamos fugir
desta religiosidade falsa que alguns querem falar contra a Torá e contra um verdadeiro sacrifício e reconhecimento diante do Eterno daquilo que Ele coloca diante de nós para nos alimentar e nos sustentar. Essa é a minha palavra neste momento. Eu não citei muitos textos nem as referências, mas creio que aqueles que têm entendimento, ouvindo essas palavras, saberão fazer suas pesquisas e quem sabe depois eu aproveito esse vídeo e edito ele colocando os versículos para aparecer juntamente com a imagem. Então que o Eterno abençoe a cada um e ao nosso Rei, o nosso grande e soberano, Altíssimo, Criador de todas as coisas, e ao Yahshua Mashiach, seu ungido, nos guarde de todo mal. Amém.